Na programação. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 11 de junho de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais. Boa tarde, Marilza. Boa tarde e participação no livro da Dessoma, uma nova visão para livro. Se entender melhor a Dessoma do Colégio Invisível da Dessomatologia. Muito bom, já está aí disponível para venda, né? O livro sobre Dessoma do Colégio Invisível da Dessomatologia. Estamos ao vivo no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens, interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook Sempre RCI e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Já vemos que está aqui online conosco o Carlos Menezes, sempre nos acompanhando, e o Jodemar Correia. Boa tarde, Jodemar. Boa tarde, professoras. Fiz uma listinha de perguntas, umas 7 para começar. Muito bom, Carlos. Hoje o programa, então, somos nós 3. Mas sempre é muito bem-vindo, né? As perguntas auxiliam muito a que a gente desenvolva mais a ideia, a expansão das ideias. Agradecemos mesmo, Carlos. Pode mandar aí que a gente vai encaixando aqui. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução e entrosada a evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito e paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha as suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, o que é senso de autolibertação cosmoética? Marilza, explica pra gente aí o que você entende pelo senso de autolibertação cosmoética. É a minha pesquisa de momento, né? Primeiro a gente vai definir o que é senso, né, dentro das pesquisas da professora Adriana Lopes. Ela escreveu um livro, Sensos Evolutivos e Contrassensos Evolutivos. É um livro excelente e isso nos dá ideia. Mas o senso também nos remete ao paradever, né? Sim, eu associo o senso do senso nos leva ao paradever, né? Para mim, o senso tem tudo a ver com paradever. Com paradever, né? A gente até fez essa troca hoje de manhã. Então, vamos ver o que a professora Adriana fala no livro dela. Definologia. Senso é a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Então, eu penso também que o senso tem a ver com os princípios do paradireito, que é a consciência se manifestar de forma mais íntegra, né? Você acabou justa, reta, alinhada à estética cósmica, né? Isso. Então, o senso ele tem a ver quando a pessoa demonstra senso, ela tem a ver com o discernimento dela, com o seu nível de inteligência evolutiva, que a gente vem falando muito aí,
que a inteligência evolutiva é você empregar todos os seus atributos em prol ao processo evolutivo e tudo que ele possa abranger para você. Cada um tem uma visão, tem uma interpretação, cada um tem um tipo de ProEx, uma nuance da ProEx grupal, né? Cada ProEx pessoal é uma nuance da ProEx grupal que a gente vem desenvolvendo, né? Então, o senso, ele tem a ver com o paradireito do intermissivista, né? Que nós temos aqui o verbete do nosso amigo Rodrigo Marchioli. O paradever do intermissivista. O paradever do intermissivista. Então, agora, quanto ao senso da autolibertação cosmoética, eu tenho visto isso através da minha autopesquisa, né? O que me despertou isso. Você também precisa entender do ciclo evolutivo, aquele período em que a consciência passa presa ao círculo evolutivo de vítima e algoz, né? Sim. Ele vai trocando uma interprisão grupo kármica e chega um momento que o mais com maior discernimento da situação, ele começa a fazer uma recomposição, primeiro com ele mesmo, para depois recompor com o grupo, e nesse momento que ele está na hora de se recompor com o grupo, ele começa a ter esse senso de libertação. Mas o senso de libertação, da autolibertação do grupo evolutivo, do grupo kármico imediato, não quer dizer que ele vai embora, fecha a porta e joga a chave fora. É cosmoético porque ele entende, no meu entender, ele entende a maior responsabilidade que ele tem com o grupo. Sim. E muitas vezes isso não tem a ver com idade, não, com o papel que se desempenha no grupo, não, nada a ver. Né? Com o gênero que está manifestando, que a consciência está manifestando, com a situação com que ele foi criado, o processo mesológico dele, não é. Porque às vezes pode ser difícil para um filho perceber que ele tem mais maturidade que um pai, por exemplo. Eu acho que hoje em dia os jovens, os adolescentes são bem prepotentes para achar que sabem mais do que os pais e as mães. Falando depois que passa essa fase rebeldia. Né? A questão, muitas vezes, é o pai entender que ele tem que aprender com o filho. Sim, isso também tem, né? Pai com dificuldade de entender essas que o filho dificuldades, né? Mas não é nem disso. Eu acho que o senso de autolibertação cosmoético vem justamente disso. Olha, eu não participo mais desse contexto psicoemocional, dessas cobranças do grupo, estou livre disso, mas agora eu tenho que ajudar, eu não posso sair. Se eu me livrei desse processo, é sinal que outros também podem se livrar, e então, após a sua autorregeneração consciencial, né, e usufruindo dessa liberdade que a própria consciência se dá de fazer livres opções, de fazer opções, é que ele vai partir para fazer a recomposição com esse grupo. Sem cobranças, sem mágoas e ressentimentos. Né? Então, a gente... Aí tem mais ou menos um caminho aqui, né? Cada um é cada um, e as pessoas devem procurar... O que a gente faz aqui no programa? A gente faz um nível de conscientização dentro dos nossos limites evolutivos, nosso momento evolutivo, e existe toda uma a enciclopédia, existe toda uma bibliografia da conscienciologia, que você pode fazer as suas autopesquisas, tantas ferramentas que você pode seguir adiante aquela história. Não acredite em nada que a gente coloque. Tenha vocês a autoexperimentação de vocês, façam vocês as suas autopesquisas, as suas autoanálises, e veem como é que vocês estão nesse contexto do grupo evolutivo. Ainda existe muita cobrança, sim, ainda existe muita necessidade de dar satisfação um para o outro. E tem as ferramentas lá do conscienciograma, dos 700 experimentos, que a consciência também pode se autopesquisar com uma linha, né? Uma orientação de pesquisa. E tem também, a gente tem no curso, dentro da Juriscom, nós temos o curso Autolibertação Evolutiva com o professor Roberto Almeida e a professora Cristina Aracaki. Sim. Que inclusive nós fizemos uma listagem de pessoas interessadas. É um curso bem restrito, são 10 alunos apenas,
Então, ele é muito intenso. Os professores, eles não querem mais do que isso, porque a gente não visa a questão financeira, não vem em primeiro lugar, Sim. porque aí você tem muitos momentos de uma preceptoria direta com os professores, em que você pode aprofundar a sua autopesquisa em relação ao seu grupo evolutivo, o seu momento evolutivo atual. Bacana. E ver se você está perto. Ainda estamos sem data para esse curso, né? Mas Estamos a gente sem tá querendo datas. formar uma nova turma. Geralmente a gente faz mais para o final do ano, né? Uhum. Porque daqui para frente a gente está com uma programação bem intensa. Tem o fórum que está vindo aí, Uhum. tem o CPC, o curso, né? Aliás, no fórum a gente vai falar sobre universalismo. Tem ligação dessa libertação do Grupo Karma com o senso universalista? No meu entender, Madalena, o universalismo ele abrange todo o cosmos, todo o sistema da consciência, né? Uhum. A consciência, ela se permite ter uma visão mais íntegra desse cosmos e absorver isso e tentar vivenciar aqui na condição de consciência. É um processo mais da consciência do que da personalidade da consciência em si. E eu não acredito, por exemplo, se uma pessoa não conseguir, se ela não consegue fazer a autolibertação dela dentro de um grupo evolutivo minúsculo, porque aí comparando com o cosmos, os grupos familiares, mesmo que sejam essas famílias imensas, não é nada, né? Fazendo essa comparação. Se ela não consegue se livrar disso, ela não tem abertura consciencial para alcançar o universalismo, né? Até conceber o universalismo, até conceber ela fazer parte de um todo. Uhum. Entendeu? Então, esse apego maior ao grupo karma familiar tem a ver com o sectarismo, com o bairrismo, com o fechadismo consciencial. Com fechadismo e apego, né? Apego, né? Apego, as pessoas não dão conta de sair dali, de se ver fora do grupo. Uhum. É interessante, a gente vai viajando aqui, você vai puxando. Temos uma pergunta, a gente pode ler a pergunta e puxar o intervalo e trazer para a próxima. O Carlos já veio com a primeira pergunta dele. A autopesquisa é essencial para essa libertação? A cosmoética carece de autopesquisa? Eu vou devolver para fazer a maêutica com você, Carlos. O que você acha? Você acha que sem autopesquisa você vai se conhecer melhor? Você vai abrir mão dos seus pretensos direitos de forma mais ética, mais consciente, não é nem ética, é consciente daquilo que você está fazendo? Você vai conseguir, por exemplo, passar Natal, Ano Novo, sem procurar a família nuclear, porque você sabe que você tem um trabalho para fazer, você gostaria até muito de estar lá, não precisa ter briga, não. Mas as suas opções passam a ser as opções evolutivas. E uma coisa que as pessoas não conseguem ainda apreender, Madalena e Carlos, e todos que estão nos ouvindo, é que a nossa família nuclear, ela é desta vida. Na próxima vida, você não vai ter um soma igual. Você vai ter resquícios desse por causa Talvez nem nasça no mesmo país, né? Talvez nem nascer no mesmo país. Você acha que grupo kármico é só papai, mamãe, e os irmãos, e os filhos, e a mulher, o marido, e os titios? Não. Seu grupo kármico familiar é do porteiro do prédio que você mora ao faxineiro, aos colegas de trabalho. Aos colegas de trabalho, ao lixeiro que pega teu lixo. Como é que você embala seu lixo? Você é cosmoético quando embala seu lixo para jogar fora? Para que eles não cortem as mãos, né? Para que não haja acidente. Você pensa que quando você põe um lixo na rua, você vai contaminar um pai de família? É verdade. Você pensa. Isso é universalismo. Sim. Isso é cosmoética. Cosmoética e universalismo é uma coisa só, gente. Carlos, tem jeito não, tem que autopesquisar muito. Ele mandou outra pergunta aqui, mas a gente vai chamar o intervalo e na volta a gente lê. Ok? Esse é o programa Conteúdos do Para Direito ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui eu, Maria Madalena e Marilza de Andrade sobre o tema: o que é o senso de autolibertação cosmoética? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência.
Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14 horas e 22 minutos. Colher cana sem queimar a plantação. É fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma, fogo. Festa junina sem balão, é fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo. Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mambu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$ 480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$ 190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mambu Interludium Iguaçu Convention. Há 45 anos, 2 povos se uniram em torno de um mesmo desafio: gerar energia capaz de garantir o futuro. 45 anos depois, brasileiros e paraguaios podem dizer com orgulho: construímos a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma empresa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, pelo que fez e pelo que vai fazer. Itaipu Binacional, 45 anos. 2 países, uma só energia. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Bancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e hoje estou aqui com a Marilza de Andrade, debatendo o tema: o que é o senso de autolibertação cosmoética? Temos aqui 5 pessoas ao vivo. O Carlos mandando as suas perguntas dizendo o seguinte: romper com conceitos arraigados é muito difícil. Eu fui cristão por 20 anos, quase me tornei pastor, fui um excelente pregador e hoje sei que somente saí do cristianismo porque fiz curso intermissivo. Quão difícil é se autolibertar cosmoeticamente? Eu sei na pele quanto é difícil. Muito bacana, Carlos, você trazer a sua experiência. Quer comentar, Marisa? Quero. Só não quero. Ô, Carlos, eu vou te convidar a uma reflexão. Até quanto você foi bom pastor? Até quanto você foi honesto com você mesmo quando fazia as pregações? Ou você defendia as ideias mais convenientes para a sua congregação? É difícil, sim. Bom, uma parte. Isso é um convite que eu estou fazendo a você. Reflete bastante isso. A hora que você chegar a um consenso internamente, da sua verdadeira intencionalidade quando você falava as coisas, aí se você quiser a gente conversa. Nada do que a gente fala aqui é fácil. Evoluir não é fácil. Abrir mão de sistemas de crença, muito menos. Principalmente quando é sistema de crença de que papai e mamãe ensinou, ou então de religioso. Ninguém está falando que é fácil. Apenas nós estamos mostrando que é possível. Estão na conscienciologia, não superaram sistemas de crença. Mesmo os inversores, não houve um berço esplêndido para os inversores nascerem. E ali já saí pequenininho, papai e mamãe dizendo, vocês são inversor, viu? Vocês são inversor. Ninguém é.
Eles foram recuperando cons, porque foram treinados para isso no curso intermissivo, e em determinado momento, cada um acessou de alguma forma as suas senhas, né? Uma palavra ou outra, a cara do Valdo num vídeo, né? Um amigo que tinha ido numa palestra de diversas formas, uma entrevista na televisão, e que então, eu tenho a ver com isso. Aí instalou que tinha a ver com aquelas ideias. Então, assim que os inversores apareceram, né? Então, isso não é fácil. Não é impossível. É só você olhar desse lado. Eu não aplico a técnica da inversão, né? Mas eu me considero intermissivista e para mim a senha foi o você já teve a sensação de estar fora do corpo? Porque aquilo me causava assim muito conflito, porque para mim era real estar fora do corpo. Uhum. E era real quando eu voltava também. Então eu ficava confusa. O que é real, afinal? Será que é tudo real? Será que nada é real? Para mim fez muito sentido aquilo. Então, para mim, foi o próprio livro Projeciologia que o professor Valdo mandou para mim sem me conhecer. Quando eu olhei, aquele livro cresceu na minha mão. Logo em seguida veio o convite para participar das reuniões. Eu já fui convidada para fazer parte das reuniões, não foi para conhecer, foi para fazer parte das reuniões. E eu tive meus conflitos na época, mas hoje eu estou aqui, né? 32 anos depois, 33, né? Já fez. E sempre que a gente muda, né, o nosso comportamento, tem uma cobrança do grupo, as pessoas querem uma satisfação, né? Como assim você não é mais como você era comigo? Como assim você está mudando? Tem essa cobrança, isso é normal, né? Tem várias coisas. Mas aqui, ó, sobre essa dificuldade, eu trouxe a Pensata do léxico de Ortho-Pensata. Eu ia te perguntar agora, e a Pensata? A Pensata está indo em cima aí da pergunta do Carlos. A maior liberdade pessoal é a submissão ao paradireito. E ela é da seção do léxico da mega liberdade. Então, eu acho que tem que pensar a liberdade pessoal, é aquilo que você se permite, e, logicamente, ele está falando sobre você ir atrás do seu processo evolutivo, né? Se você não for, ninguém vai mandar você ir. Sim. Se você não tiver essa ligação. Mas eu queria... Tem mais alguma pergunta? Não, eu queria comentar o seguinte, se ele se reconhece como excelente pregador, olha a responsabilidade com essa comunicabilidade que ele tem. Por isso que eu pedi para ele refletir a respeito. E a gente chamando ele no programa passado para vir aqui fazer com a gente o programa, pois né, Carlos? Ele cobrou. Eu acho que você podia vir nos visitar, hein? Vem visitar a Foz, conheça a Foz antes que ela aumente, né, que está muito boa aqui. Mas eu queria falar sobre a pergunta, né? O que vem a ser o senso de autolibertação cosmoética? Eu faço muita reflexão sobre meus estágios evolutivos, né? E eu tenho 2 verbetes desenvolvidos, que um é a alta abastança psicoemocional, e o outro é o exercício do desapego. Eu percebi que desapego é um exercício. Você faz o primeiro, faz o segundo, volta atrás, você vai fazendo e tudo que você exercita, você acaba aprendendo, você acaba assimilando, né? Tornando parte de você. Então, o meu senso de autolibertação cosmoética começou, acho que em 2000, quando eu vim a primeira vez ao CAEC, que os amparadores mandaram que eu fizesse o primeiro laboratório da ProEx, que fizesse o laboratório da ProEx. E dentro do laboratório da ProEx, eles apresentaram assim um holográfico desde a minha vida de criança. Foi muito interessante, tudo colorido no alto, muito bonito. E a minha função em cada etapa da minha vida. E naquela época,
Eu nem imaginava viver em comunidade, eu tinha uma vida muito independente. Eu desenvolvi um método terapêutico. Eu presidia uma instituição que eu tinha fundado. Eu fazia um trabalho que eu era a mentora de tudo que acontecia. Então, dividir esse empoderamento... A gente estava falando sobre empoderamento antes de entrar aqui. Dividir essa força com um grupo, não é dividir, é diluir. Né? Diluir isso num grupo estranho, a maioria das pessoas eu não conhecia, e eu via que as minhas coisas estavam apontando para aqui, né? Ainda nem conhecia o CIAEC. Então, quando eu vi aquilo, aquela coisa plasmada no ar, né? Eu falei assim, gente, eu terminei minhas coisas aí com o grupo evolutivo, os filhos casados, né? Cada um na sua, eu divorciada, quer dizer, não tinha nada, não tinha nenhuma coisa que me pegasse, né? E que me obrigasse a ficar dentro do grupo. Nenhuma responsabilidade imediata, né? E então, depois, através de outros laboratórios, eu percebi a possibilidade de vir para Foz, a primeira vez que eu vim. Mas ainda fiquei lá em Belo Horizonte, e nesse meio tempo eu tive uma projeção que eu penso que tenha sido com tal australiano, e aí ele me mostrou novamente que eu devia vir por causa do meu processo evolutivo. Foi quando eu decidi tomar as providências para um ano depois estar dentro de Foz, né, como moradora aqui. E atualmente, então eu percebi que a minha função junto com o grupo kármico já não tinha tanta importância, que estavam todos casados, os filhos casados, as irmãs todas independentes, com as suas famílias, não tinha mais pai e mãe vivo, né? Eu dei assistência à minha mãe até o final. Eu levei a minha mãe para dessomar comigo, eu preparei a dessoma da minha mãe no extrafísico e a assisti no intrafísico. Minha mãe morreu comigo dentro do quarto dela, do quarto do hospital. Então, eu fiz a minha parte junto com o grupo. E olha, veja só, eu tenho uma característica de dissidência, porque eu sou autossuficiente evolutivamente, eu tenho isso para mim, ninguém tira. Evolutivamente eu tenho autossuficiência, eu sei que aonde eu for, eu evoluo, o que eu estiver fazendo, eu vou evoluir com as minhas ações. Então, eu consegui perceber que eu estava me desvinculando. Mas eu não fiz a dissidência, que existe uma coisa, você ter essa sensação de autolibertação cosmoética, do que você desistir do grupo, virar as costas e ir embora para trás. Eu analisei todo o contexto, que é justamente essa questão do senso, de você usar a razão, o pensamento e a razão, o seu discernimento, para poder fazer as suas decisões, né? Então, após apurar isso tudo, todo o seu comprometimento ou não com o grupo, se estão todos já tranquilos dentro da intrafisicalidade, que você não vai responder também pelo extrafísico, pela intraconsciencialidade de cada um, né? Você já não tem que correr com um filho para o hospital, você já não tem que correr porque um neto teve febre de madrugada, você não tem que levar a mãe, você não tem que fazer nada disso, estão todos autossuficientes nesse sentido, né? Então, aí você começa a ter noção da liberdade. Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso ficar aqui, eu posso dessomar e não vou fazer falta. Falando nos Estados Unidos, temos aqui a Terry Andrade mandando um good afternoon. Oh, graças, amiguinha. Entrou também Eliane Galotti e Bruno Zanetti. Você entendeu? Você, então, você vê assim, na hipótese de eu dessomar hoje, nesse momento, de eu morrer, eu vou fazer falta para quem? Vão sentir saudade, falta numa comemoração ou outra, mas não vou fazer falta. Não tem aquela interprisão mais extensa, né?
aquele vinho com aquela necessidade mais extensa. Antes de mais nada, você não tem a sensação de ter ainda do outro precisar de você, que eu acho que também isso é uma síndrome, né? Achar esse imprescindível na vida dos outros. Eu tive muito isso, de achar que só você pode dar conta Só do eu recado, posso dar só conta. você pode assistir. Não. Cada um tem a sua responsabilidade em cima dos atos dela, das ações dela. Então, agora, veja só, a maior senso de autolibertação cosmoética é você olhar à sua volta, ver que você cumpriu todas as tarefas que lhe passaram, todos os para casa, vamos dizer assim, cumpriu aquilo, e que se você eclipsar de um momento para outro, não vai fazer falta. Ninguém, fulano deixou isso mal parado e eu vou ter que destrinchar. Entendeu? O senso de cosmoética é isso. Agora, você sabe que você vai, mas volta. Então é melhor encontrar tudo bem arrumadinho, né? Pois é, um mínimo de pegas. O Carlos aqui diz que ele é muito cosmoético quando embala o lixo e faz a separação. Isso aí, Carlos, mas também tem a questão da gente pensar, como a gente estava falando, né? Que tem gente que ganha dinheiro com lixo, que tem gente que pode se cortar com lixo. Que ganhar dinheiro, assim, que sustenta a família, né? Tem pais de família, mães de família, que se sustentam através dos recicláveis, e a gente tem que pensar nesse povo, sim. E isso também ajuda o planeta, né? Porque o lixo tem uma destinação. Tudo que você... eu estou sempre falando aqui, que o Paradireito nos ajuda a ter cosmovisão em cima de tudo. Sim. Então, veja só, se você colocar uma cosmovisão em cima do lixo que você está pondo para fora da sua casa, aquilo que restou, que você não quer mais, que não tem utilidade nenhuma para você, a nossa responsabilidade planetária em cima daquilo e kármica é muito grande. Sim. Imagina alguém tendo que amputar, sangrando até a morte, uma infecção séria, num vidro, por causa de um vidro ou de uma lata que você não condicionou bem. E pensar nisso, isso que é o sentido da mega fraternidade, né? Do Paradireito significa mega fraternidade. Mega fraternidade. Você vai ser fraterno com quem possivelmente você não vai encontrar nessa vida, mas pode encontrar em outras. Com certeza. Isso aí, esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 3 horas da tarde. O Carlos mandou Maria e Marisa de Andrade sobre o tema: o que vem a ser o senso de autolibertação cosmoética? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Viva o romance no restaurante Cabeça de Vaca. A melhor gastronomia da região com um cenário apaixonante do Marco das Três Fronteiras. Jantar romântico por apenas R$ 54,90 por pessoa. E para os casais apaixonados, carta de bebidas com preços especiais. Marque este momento com seu amor. Faça sua... Porque a gente também tem muitas consciências com bom senso de evolução convivendo no planeta Terra já, né? O que você acha, Marilza? Olha, o Carlos e o restante dos ouvintes, é bom lembrar que a cosmoética é um neologismo da conscienciologia. Ela foi implantada no planeta
neste período que a conscienciologia está sendo implantada. Nós mesmos, dentro da conscienciologia, tem momentos que a gente confunde ética com cosmoética. Sim. Eu acho que o conceito ainda não está muito absorvido, né? Porque para uma pessoa que não tinha muita ética, de repente ela começa a se conscientizar dos atos comuns, dos atos diários dela, ela começa a agir um pouquinho mais bonitinho, aí ela diz assim, nossa, eu fui cosmoética com fulano, eu fui cosmoética com Beltrano. Não fez mais que o dever, né? Não, ela não fez nada mais do que o papai e mamãe ensinou. Vai lá, dá bom dia, agradece, sabe? Por favor, com licença. Por favor, com licença. Isso é o mínimo para uma boa convivialidade sadia. Até nós já falamos isso aqui sobre gentileza, né? Foi o nosso primeiro programa, não foi? A gentileza. Urbanidade. Não, sobre paradiplomacia, né? Ah, sim. Regras de convivências civilizadas, né? Então, eu acredito que com o termo cosmoética, a profundidade que exige para você entender o universalismo, a cosmoética, eu acho que não tem, não. Nem dentro da conscienciologia ainda não tem no extremo. Até porque a gente vive aqui no intrafísico, se você for 100% cosmoético, a intrafisicalidade não vai dar conta de você. Já pensou nisso? Não teria nem por que estar aqui. Não teria nem por que estar aqui. Então, eu penso que é novidade, sim, e que existem poucas pessoas que já despertaram para a questão da cosmoética. Por exemplo, você falou, eu sou cosmoético ao separar o lixo. Não, você é ético. Você está com uma consciência melhor do que a dos outros, mas não é mais do que obrigação o senso de solidariedade com o outro, você cuidar, evitar que alguém se machuque com o seu lixo. Isso é mais do que obrigação, não. Né? No outro dia, a gente estava lá na tertúlia, isso até foi na tertúlia de domingo, né, que é a opção pelo anonimato, da Rose Vitoriano. Então, estava se falando que seria ou não seria anonimato e completismo, estava se variando sobre isso. Aí eu falei assim, olha, uma vez eu achava que o professor Valdo tinha feito um completismo, todos nós achamos que ele saiu daqui num completismo existencial fenomenal. E um dia eu penso isso tudo do professor Valdo, tá? Ele dessoma, chega lá em cima, o evoluciólogo diz assim, mas você não fez mais nada do que seu para-dever. Você foi para fazer isso. A única diferença é que você conseguiu fazer. Então, vai muito do nível de consciencialidade da pessoa. Você concorda, Madalena? Sim. Mas eu trouxe aqui... Mas a gente está ainda numa fase de discutir a ética. Discutir a ética. E a moralidade. Os liames, as profundidades da ética. Porque a ética intrafísica, ela é muito grupal, né? Sim, tem a ver com por o conveniência, grupo. Ela tem um grupo. Com a sociedade. É um grupo cada grupo que compõe a sociedade tem a sua. Tem o seu código de ética. E dentro desse código de ética dos grupos do intrafísico, também vai ter a ética de cada um, que é o histórico, a holobiografia daquela consciência, como é que ela está encarando aquilo. Sim. Tanto é que dentro dos limites da ética do grupo, você vai ter uma variável muito grande de comportamento. Algumas pessoas são mais autopermissivas e outras são mais críticas, mais severas com o comportamento delas. Mais coerentes, né? Aí cada caso é um caso, né? Sim. Ou pelo menos ela tenta uma coerência no que ela acredita,
né? O que ela pensa que deve ser. Eu acho que é um desafio agora, principalmente com o avançar da tecnologia, né? A gente tem várias possibilidades nas mãos, então o nosso amadurecimento moral se faz urgente. Agora, eu penso que, por outro lado, se a gente não tivesse no planeta consciências com alto nível de evolução, ele já teria acabado com bombas nucleares e guerras mundiais, né? Então eu penso que a gente tem governo, tem uns retrocessos, mas o que a gente vai fazer? A gente está num nível ainda muito precário, mas a gente já tem extrapolações, né? A gente já vislumbra uma possibilidade de evolução aí que já se começou a falar em cosmoética para direito e para dever. Que não é tão popular assim, né? As pessoas, isso não é uma coisa que atrai o grande público, então aparece pouco, mas que existe, né? Agora, falar em tragédia, em antimoralidade, em amoralidade ou imoralidade, isso dá bastante ibope, infelizmente. Eu trouxe do Lexo, eu trouxe 3 pensatas sobre senso. Eu queria ler as 3 pensatas e vocês aí pensam, porque a gente não tem tempo para comentar tudo, esmiuçar tudo como a gente gostaria de fazer. Sim. Mas pelo menos aquela que tocar mais, né, as pessoas sentem. E a última eu acho genial. A última pensata sobre senso. Então, a primeira é o seguinte: o chamado senso comum é qualitativamente incomum. O autodiscernimento evolutivo é muito mais confiável. Então, veja só, o chamado de senso comum, todo mundo pensa do mesmo jeito? Eu lembrei de um verbete chamado antimodelo, que ele usa para a direitologia como antimodelo. Veja só, o senso comum é o vulgar. Né? Todo mundo acha que é aquilo e fecha a questão. Mas se você for empregar o autodiscernimento, aquilo está furado, né? Que não tem valor. E muitas vezes você precisa ir contra a corrente. E às vezes evolutivamente, você vai ter que ir contra a corrente, né? E tem que se bancar, né, para isso. E tem que bancar para isso, você tem que ser. O autodiscernimento evolutivo é muito mais confiável. Então, tudo que o senso comum, na verdade, nivela por baixo a situação. É como eu falei, o exemplo mesmo do lixo. Eu falei assim, se você emprega o para-direito para você jogar seu lixo fora, você vai ser muito mais criterioso, muito mais cuidadoso, porque você vai antever que aquele lixo pode machucar alguém, pode prejudicar, ele pode ser o ganha-pão de algum chefe de família, de alguma mãe de família, né? E isso eu estou levando para a multi-existencialidade. E numa outra vida qualquer, não é a próxima, nem a outra, numa outra vida qualquer, de repente você cruza com alguém muito grato a você e você não sabe por quê. Porque você deu condições dele sustentar a família dele numa outra vida. É claro que não é você sozinho. Tudo isso é possível, né? Tudo isso é possível de se ver. Então, nós temos também o senso comum, não é sinônimo de sabedoria. E nós temos a terceira pensata. O cientista, quando possuidor do senso de prioridade, pesquisa primeiro os enigmas de sua consciência, para depois investigar os enigmas da natureza. A partir daí, se conclui que os pesquisadores da ciência convencional não possuem o senso de prioridade evolutiva. Olha o senso entrando aí. E o senso incomum que o professor coloca é a genialidade é senso incomum. As pessoas terem discernimento, eu acho que isso responde um pouco a pergunta aí do Carlos, as pessoas terem discernimento, pensar mais antes de fazer qualquer coisa, é mais incomum, Carlos. Então, a gente vai ver que a cosmoética no planeta
é mais incomum as pessoas se preocuparem com o resultado dos seus atos a médio e longo prazo. O mais comum é ir no fluxo, é não pensar muito sobre isso, é aceitar tudo que a gente aprende quando a gente chega aqui, quando a gente ressoma nessa vida, né? Marilza, daí para o serenismo. Aí dá um salto quântico, né? Vamos trabalhar primeiro aqui, depois a gente cuida do serenismo lá na frente. Sim, mas é interessante pensar que a gente fala aqui em chegar a um nível evolutivo de 100% de lucidez. Para isso a gente precisa trabalhar nas pequenas demandas. Começar, né? Eu acho que é ter mais os pés na rocha e o mental soma no cosmos. Um dia eu chego lá. Mas antes eu tenho que fazer meu caminho. Eu tenho que chegar com uma estabilidade, eu tenho que chegar com um nível de discernimento, de lucidez e de tarefas prontas, né? Sim, infelizmente nós caímos, perdemos o link, agora voltamos em outro link, e aí a gente perdeu alguns assistentes aqui. O Carlos se manteve, ele caiu, mas voltou bem. Mas está ótimo. Tendo mais perguntas, manda para o próximo programa. Marilza, a gente já está indo para o final. Algo mais para a gente fechar a nossa ideia de hoje? Não, agradecer a atenção de todos, né? E mais uma vez a gente aqui tentando passar alguma informação, espero que tenha conseguido levar as pessoas a melhorar o senso evolutivo delas. Isso. Né? Começar a pensar nessa questão do senso evolutivo, desse senso da autolibertação cosmoética, né? Começar a se autoanalisar dentro do contexto, abrir uma nova vertente para elas se situarem dentro da escala evolutiva. Bom, para quem quiser, a gente tem agora o curso do Teoria e Prática, Teáticas, o Código Pessoal de Cosmoética. Eu não sei se ainda tem vaga, mas quem quiser saber... Telefona lá para o 99-111-6263. É melhor o WhatsApp, né? O DDD, é o WhatsApp. 45. E busca lá as informações. Vamos ter nesse sábado a webconference da Ana Séries, direto de BH, né? Falando sobre reconciliação, autodecisão de reconciliação. E tem o curso, né? Muita gente pediu o curso do meu livro, que eu tenho dado aí fora, tenho viajado muito. Quais são os próximos? O próximo vai ser aqui no CIAEC, lá no Discernimento, na sala da IEC, é uma parceria IEC-Juriscons, né? A verba é destinada ao apoio aos projetos da IEC. Então, vai ser dia 6/7, num sábado, o dia inteiro, começa às 8h30 da manhã, vai até 18, 19 horas, gente. Eu estou lá para isso. E um preço bem comum, R$180 dinheiro e 200 de 2 vezes. Né? Bacana. O telefone é o mesmo, 45-99-111-6263, e comece a reservar o lugar. E depois tem Cascavel? Depois vai ter em Cascavel e tem, assim, muita gente convidando, né? Possivelmente eu devo voltar a Brasília e tem lá para cima para o Nordeste. Vai encontrar o Carlos lá, olha. Energia, banho de energia com doces professoras e não tem preço. Sou grato, belo trabalho. Parabéns. Parabéns, Carlos. Muito obrigada a você. Fica de olho aí que a Marilza tá para voltar, então, em possivelmente Brasília. E a gente tem em Cascavel esse fim de semana, salvo engano, a Síndrome do Impostor com a professora Adriana Kawati também, né? Tem. Curso muito recomendado aí. E toda quinta-feira a nossa dinâmica da Paradireitologia lá no CAEC, né, às 9 horas da manhã. E de manhã, nas terça-feira, presencial, nós temos o Conteúdos Paradireitológico com nós duas, né? Nós duas estamos lá na sala da Juriscons, Avenida Felipe Vante, 6.200, no Discernimento. Sala 350. Isso aí, na Juriscons, esperando vocês. Muito obrigada a todos e chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Agora são 14h56. Agradeço a presença da minha compassageira Marisa de Andrade,
do Carlos Menezes, que fez o programa aqui com a gente, né, Carlos? E todos que puderam aí estar online. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI, e se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. O conteúdo do Para Direito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá!